Olá, gente! E aí, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao canal A Casa de Repouso Modelo. Eu me chamo Roberta, criei esse canal para a gente falar mais sobre instituições de longa permanência para idosos, né? Sobre casa de repouso, trazer mais conhecimento, falar mais sobre esse mundo, como ele funciona, né? É um canal voltado para quem já tem a sua instituição, mas tem muitas dúvidas, volta e meia aí aparecem questões, inseguranças que você não sabe como resolver, ou você quer abrir a sua casa de repouso, mas não faz ideia do que precisa, por onde começa, nem todas as obrigações, enfim, né, como que funciona o dia a dia de uma casa, e para você que tem curiosidade mesmo, para saber como é esse mundo das instituições. Então, se você não é inscrito aqui nesse canal, você se inscreva, deixa aqui para mim seu comentário, sua pergunta, dúvida, que eu sempre faço o possível para responder todo mundo. Se você também não me segue lá no meu canal do Instagram, lá no meu perfil, me siga por lá também, a Casa de Repouso Modelo. Lá, diferente daqui, tem conteúdo todos os dias, muita coisa bem importante. No vídeo de hoje, a gente vai falar sobre o que causa, né, o que pode vir a gerar multa com relação à cozinha. A gente sabe que as fiscalizações, no modo geral, né, dentro das instituições, elas são bem rigorosas, costumam ser bem rigorosas, né? E não é diferente a parte da cozinha. A gente tem a instituição toda, ela é vistoriada, né? Ela é observada em todos os aspectos de documento, parte estrutural e também a parte da cozinha. A parte da cozinha, ela costuma ser uma parte que gera bastante multa e as pessoas não fazem muita ideia disso não. Elas às vezes se preocupam tanto com o restante, documentos, medicamentos, né, fichas e tal do dia a dia, e acabam pecando aí com relação à sua cozinha, tá? E costuma sim gerar multa, se não multa alto termo, dor de cabeça, né, gente, assim. Então, por que é tão importante, né, o profissional de nutrição? Ele é um profissional obrigatório dentro da instituição, né, dentro da casa de repouso. É obrigatório que todas as casas tenham, mas nem todos os profissionais sabem tudo o que é preciso ser feito. Por quê? Porque quando a gente, porque eu também sou nutricionista, né? Quando a gente se forma, a gente aprende coisas, sim, sobre envelhecimento, medicamento, doenças do envelhecimento, né? Como fazer avaliação nutricional em idoso, mas a gente não, também aprendemos a parte de cozinha industrial, né? Mas a gente não sabe realmente como que isso é cobrado dentro das instituições. É um pouco diferente, né? Não é igual esses trabalhos feitos em outros lugares. Então, o que pode gerar essa multa? Dentro da parte da cozinha. Quando a vigilância vai até lá fazer a vistoria, eles vão olhar desde fichas, né, cardápio, se a alimentação daquele dia está exatamente como está no cardápio, se está sendo seguido, né? Se tem as fichas ali de controle normais do dia a dia, de temperatura de geladeira, de alimentos, coleta de amostra, enfim. Depende muito de cada região, mas existe aí um padrão normalmente que são feitas as cobranças, tá? O que pode vir a levar a uma multa são coisas sérias, né? Então, assim, principalmente de armazenamento inadequado, né, de algum produto, você não ter um controle eficaz de validade desses alimentos, então, de repente, vão chegando alimentos novos e aqueles pacotes vão ficando dentro da despensa, mais antigos mais para trás, e de repente vence um lá atrás e vem a fiscalização naquele dia e dá uma geral dentro da tua despensa e encontra pacotes de alimentos vencidos. Farinha, café, feijão, não sei, gente, qualquer coisa, né? E aí, isso é possível de se gerar multa se eles quiserem, tá? Depende muito do que eles consideram grave, da gravidade da situação. Então, se esse alimento foi aberto e depois não foi corretamente identificado, né? Questões relacionadas à carne. Carne é algo muito sério, né? Porque é um alimento que, se você compra ele resfriado, você precisa necessariamente utilizar ele naquele dia. E muitas vezes, por exemplo, eu conheço instituição que a proprietária foi comprar carne
para aquela semana e muitas carnes foram compradas resfriadas e iam ser congeladas para daí ir usando. O que acontece com isso, né? Acontece que aí o prazo de validade na embalagem da carne tá de um dia para o outro, porque ela é resfriada, né? E aí se a vigilância vem e observa aquela data, para ela tá vencida. E aí pode te gerar multa também, tá? Então tudo isso tem que ser muito bem pensado. Muitas vezes também pode trazer problema a alimentação que vem de fora. Às vezes as instituições liberam que as famílias levem coisas para o idoso, né? Passou na padaria, comprou alguma coisa, passou no mercado, comprou alguma coisa. Então isso é daquele idoso. E aí, é aberto, tem que identificar, tem que ver qual é o prazo de validade, tem que ver a procedência desse alimento que está sendo trazido, porque de repente traz no domingo, na segunda-feira ali, no dia seguinte, é feita uma fiscalização na casa e aí aquele produto tá ali, sem rótulo, sem nada, e vai te gerar problema, tá? Então, de duas uma, ou você pode proibir, né, que a tua instituição receba alimentos vindo de fora, porque isso pode ser um risco à saúde do idoso, se você não sabe bem a procedência daquele alimento, né? Ou se você receber, que tenha procedência, que tenha data de validade, com os ingredientes, tudo certinho, que aí se for aberto, você identifique corretamente, coloque o nome do idoso, para que você não tenha problema. Outra questão também é relacionada à alimentação dos funcionários, né? Muitas vezes os funcionários levam coisas para eles comerem também. E aí, se você não tem geladeira separada, tem que cuidar disso também. Às vezes a tua vigilância não vai permitir que os alimentos dos funcionários sejam armazenados no mesmo refrigerador, na mesma geladeira do que os alimentos da instituição. Então, também precisa saber sobre isso, né? Se isso tudo que eu falo aqui, isso pode mudar muito de região para região, porque como eu sempre falo nos meus vídeos, né? Existe uma lei igual, mas existe uma cláusula dentro da RDC que dá autonomia à vigilância sanitária para cobrar de forma com relação à sua interpretação, né? Então, de repente, aquele fiscal, ele não quer que os teus funcionários armazenem os alimentos deles na geladeira dos idosos. Aí, de duas uma, ou você tem um local que você pode separar para os teus funcionários e comprar uma pequena geladeira, algo assim, ou se isso for realmente muito inviável, proibir então que eles levem alimentos, que eles façam suas refeições fora, dentro do seu horário de almoço, enfim, não sei como que isso é possível ser organizado, vai ter que pensar, né? Mas depende muito de cada lugar. Tem lugar que vai pegar muito forte nisso e tem lugar que não vai ver como um problema, se estiver bem identificado, separado do restante dos alimentos, né, identificando realmente que não pertence ao idoso, isso pode não trazer nenhum tipo de problema se estiver bem correto e se a tua vigilância concordar. Então, essas situações, elas podem variar muito, né, de lugar para lugar. O que é importante que vocês saibam é o principal que é cobrado. Então, se vocês sabem como é realmente, como pode ser tudo cobrado, todas as obrigações que talvez você possa vir a ter, todas as fichas que você tem que preencher, tudo que o profissional de nutrição tem que fazer, aí ele vai se adequando à sua vigilância, né? Aqui em Curitiba, por exemplo, dentro de uma mesma cidade, existem lugares que cobram coleta de amostra e tem lugares que não. Tem lugares que cobram planilha com que você retire, né, a temperatura dos alimentos, tem lugares que não. Então, você tem que saber o principal de tudo e daí sim ir se ajustando conforme a sua vigilância. Você pode fazer tudo mesmo que não seja cobrado? Claro que pode fazer, né? Não tem problema. Mas tem lugares que é exigido, tem lugares que não é exigido. E aí surge nesse meio tempo aí, se você me acompanha lá no meu canal lá no Instagram, alguns materiais que eu faço exatamente, fichas e tudo mais, sobre várias questões de uma casa de repouso. E nesse inteirinho aí surgiu o curso Nutrição em Casa de Repouso. Por quê? A maioria de vocês aqui já sabe, mas se você não sabe, a minha formação é nutrição, eu atuei como nutricionista lá no comecinho, né, em 2009, em muitas instituições aqui em Curitiba. E eu não sabia dessas obrigatoriedades. Então, muitas vezes a gente aprende com os erros mesmo, né?
precisa haver um alto termo exigindo algumas coisas para a gente se regularizar e se adequar. Então, por que não criar um material que já venha com tudo, né? Que já te dê acesso a tudo. Isso pode ser tanto para o profissional de nutrição que quer ingressar na área e não sabe todas as obrigações aí dentro de uma casa de repouso, ou para o próprio dono, né, que não quer vir lá na frente a ter problema com a sua casa. Então, ele juntamente, pode ser junto com o profissional de nutrição ou não, isso é indiferente, adquire esse material, né? Então, assim, existe com tudo isso que eu falei para vocês, fichas, modelos de cardápio, manual de boas práticas, um monte de coisa que é exigido aí dentro das instituições, né? Eu vou deixar o link aqui para vocês, logo aqui abaixo nas descrições, para você clicar. Material muito acessível e vale muito a pena. Tá bom, gente? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que ele tenha te esclarecido de alguma forma. Se você não é inscrito nesse canal, não deixe de se inscrever, deixa aqui para mim a sua pergunta, seu comentário, que eu sempre vou fazer o possível para responder todo mundo. E a gente se vê no próximo vídeo. Até!